A fase de Magnus Carlsen no xadrez pensado não anda das melhores, né? Podemos destacar aí a sonora surra que ele levou do Caruana na primeira rodada do Norwich Chess, mas em ritmos mais, digamos assim, mais rápidos, né? Como Blitz, ou próximo de Blitz, como esse Armagedon do Norwich Chess, ele vem mostrando um grande desempenho, né? Ontem ele ganhou no Armagedon do Wesley So após o empate na partida clássica, né? Esse torneio tem essa coisa do Armagedon após o empate. E hoje não foi diferente contra o Nakamura. Eles empataram praticamente sem jogar, né? E foram para o Armagedon, onde Carlsen jogou essa bela joia que a gente vai ver agora. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, dê o like para não esquecer, isso é muito importante para ajudar a gente a crescer, né? Vamos ver mais um duelo aí desses grandes jogadores no Armagedon aí na terceira rodada do Norwich Chess. Lembrando que no Armagedon desse torneio as brancas têm 10 minutos, as pretas têm 7. E as pretas jogam pelo empate, né? Não, as brancas estão obrigadas a ganhar para levarem a vitória no Armagedon. E compensação tem 3 minutos a mais. E depois do lance 40 tem 1 segundo de acréscimo. Bom, Nakamura de brancas aí precisando vencer no Armagedon, jogou E4, E5 e olha só, jogou um Gambito do Rei. Gambito do Rei para alegria geral da galera, né? O Gambito do Rei, abertura romântica, muito popular no final do século XIX, mas muito rara na elite hoje, né? Então, Naka experimentando aí um Gambito do Rei. É claro que o Carlsen aceitou. E depois de cavalo F3 aqui, bom, ele tem várias opções para as pretas, ele escolheu o G5, que é, digamos assim, a resposta mais clássica contra o Gambito do Rei. Já coloca uma defesa no peão de D4, em alguns casos você vai avançar aqui e atacar o cavalo de G4, inclusive depois de H4, G4, essa foi a continuação, tudo isso é teoria, cavalo E5. E o Carlsen aqui jogou D6, um lance que aparentemente o Nakamura não conhecia tão bem. Aqui a linha principal é cavalo F6, cavalo toma e cavalo toma E4. Temos partidas memoráveis nessa posição, como por exemplo Spassky Fischer, Mar del Plata 60. Spassky ganhou uma partida memorável, até que o Fischer botou no livro dele, das 60 melhores partidas, mesmo com a derrota. E foi nessa linha aí. No entanto, o Carlsen que escolhe D6, que devolve o peão. Agora as brancas podem tomar. E só agora cavalo F6, propondo a troca dos cavalos. Cavalo toma, dama toma. Mas o que ele ganhou com isso? Bom, ele acelerou o desenvolvimento, rapidamente coloca uma defesa no peão em F4, né? Que parece um peão fraco, mas enquanto ele sobrevive, ele restringe muito as peças brancas, especialmente o bispo. E também pode defender com o bispo em H6 esse peão. Também tem bom jogo pela coluna G, o peão de G2 é atrasado e você acelera o desenvolvimento aqui na ala da dama para preparar o grande roque. Então, uma ideia interessante aqui, Carlsen jogou e o Naka parece não conhecer tão bem, porque ele jogou D3, que não é um lance bom nessa posição. Aqui as brancas têm o mais indicado é jogar cavalo C3 para rapidamente ter ideia de cavalo D5. Cavalo C6 é uma ideia possível. E agora, se cavalo D5, as brancas podem jogar dama G6. Ignorando a ameaça em C7 e ameaçando em E4. Aqui as brancas não podem tomar em C7, porque joga rei D8 atacando o cavalo. E se tomar a torre, as pretas têm mate em 2 com dama G3, rei E2, cavalo D4, checkmate. Nessa posição, depois de dama G6, as brancas jogam D3, defendendo o peão e dando a casa D2 para o rei, dama G3, rei D2. E a teoria diz que essa posição é confusa, tem chance para os dois lados. O rei parece muito estranho aqui, mas esse peão é fraco também. As brancas estão ameaçando tomar em C7, enfim. É uma posição muito confusa com chances para os dois. Mas depois de D3, os pretos obtêm uma posição muito confortável com o cavalo C6, simplesmente desenvolvendo e
preparando o roque grande. Dama F3, bispo H6 para defender o ponto F4. Dama F2 jogou o Naka. Reparem que G3 é um lance ruim por conta de cavalo D4, atacando a dama, o peão de C2. E as brancas já têm problemas, então dama F2 se antecipando a isso parece um lance interessante. Tem a ideia de G3 aqui para explorar a cravada desse peão, tanto aqui na coluna como na diagonal. Então o Carlsen joga a torre G8, um lance muito natural agora, impedindo o G3 e colocando a pressão no ponto G2. Cavalo C3 para cavalo D5, simplesmente bispo E6 controlando essa casa e preparando o grande roque. Já é uma posição muito confortável aqui para o Carlsen. O Naka fez bispo D2 para ele também rocar grande. Roque grande jogou o Carlsen. Ele poderia jogar aqui bispo G4 para impedir o roque grande das brancas, que o detalhe é que se bispo E2, bispo toma E2, cavalo toma E2, dá para tomar lá em B2, simplesmente ganhando um peão, atacando a torre aqui. Uma grande vantagem, né? E o ponto é que se tomar de dama, os pretos têm cavalo D4 de novo, que é bem desagradável. Então bispo G4 era interessante para impedir o roque grande aqui das brancas. E se cavalo D5 dá para entrar nas complicações de dama por B2, bispo C3, dama A3, não dá para o cavalo tomar em C7, porque fica caindo o bispo de C3. Mesmo que tome, cheque e volte para D5, bispo E6 atacando o cavalo, o rei branco é quem está mais exposto aqui e a posição das brancas é muito ruim aqui, né? Enfraquecida e tal. Então o bispo G4 era uma boa alternativa, no entanto o Carlsen jogou um natural roque grande, que não é ruim, claro. O Naka rocou. Dama D4, propondo a troca de damas. E o Naka, precisando ganhar, jogou dama E1. Dava para jogar dama por D4, cavalo toma. Esse final é confortável para as pretas, mas assim, é basicamente equilibrado. A fraqueza desse peão e desse peão se equivalem. Mas o Naka, precisando ganhar para o start de brancas no Armagedon, ele manteve as damas com dama E1. Claro que dá uma piorada na dama aí, é uma pequena concessão. Carlsen jogou dama E5. Agora, controlando, por exemplo, um cavalo B5, tem a possibilidade de jogar um D5, um F5, trocando as damas. E jogou cavalo E2 aqui, o Naka pressionando em D4, tem a ideia de G3. E aqui o Carlsen jogou F5, que não é muito bom. Aqui ele poderia obter uma grande vantagem fazendo a outra ruptura D5. Qual que é o ponto aqui? Se tomar em D5, dama toma, ameaçando lá em A2, cavalo C3, dama A5, apontando lá para 2, rei B1, cavalo D4, é uma posição muito superior para as pretas, jogo mais livre, atividade das peças, tem chance de ataque na ala da dama, que está muito ativo. E o ponto é o seguinte, se G3, tentando explorar essa cravada, em comparação à partida, as pretas têm bispo G7, um lance excelente, ameaçando mate em 1. Se as brancas defendem com bispo C3, aí a diferença, as pretas têm D4, atacando o bispo. Se tomar em F4 atacando a dama simplesmente vai para B5, o bispo está atacado, e depois de bispo D2, bispo toma 2, a posição das brancas é crítica por conta da situação do rei. Não dá para tentar prender aqui o bispo toma B3, vai dar mate aqui, as pretas vão dar mate, né? Então, isso aqui seria bem forte para as pretas. E se depois de D4 tirar o bispo, dá para tomar lá em A2. E se B3 tentando prender o bispo de novo, dama C5. Se rei B2 não ameaça muita coisa, porque rei toma está caindo em A2 e ainda tem bispo F8, ameaçando dama A3 cheque, que é uma bomba. E se rei toma A2, dama por C2 com ataque decisivo. Então D5 era muito forte, principalmente por causa desse detalhe de bispo G7, bispo C3, D4 para as pretas. Depois do F5, o Naka está de volta no jogo, porque ele tem G3.
E agora o Carlsen, por sua vez, tomou em E4. No ponto que ele não tem bispo G7. Depois de bispo C3, se as brancas estão simplesmente melhores, não tem agora o D4. E depois vai tomar em F4 confortavelmente. Então, Carlsen tomou em E4. G por F4 atacando a dama. Dama F5, mantendo aqui a defesa do peão de E4. Aqui o Naka jogou cavalo G3. E aqui ele começa a ficar pior de novo. Bispo H3 seria um bom lance e trocar os bispos aqui em E6. E agora joga cavalo C3. Explorando uma cravada aqui na coluna E, atacando 3 vezes o peão de E4. Mas ainda assim as pretas podem manter o equilíbrio com dama F7. Atacando o peão de F4. E se dama toma defendendo, esse peão está bem fraco aqui, então, por exemplo, D5, a dama vai para F3, D4, está atacando lá o peão de A2, né? As pretas vão recuperar o peão com, no mínimo, equilíbrio e, claro, o Carlsen precisa empatar, não estaria tudo sob controle para ele, mas era uma continuação melhor do que cavalo G3 e dama F7, agora atacando... Está atacando em F4, está atacando lá em A2. O Naka mandou F5, né, que ainda piora um pouco mais a posição dele. Cavalo por E4, bispo toma F4 seria um pouco melhor, mas depois de dama F2, torre de DF8, a posição do Carlsen é um pouco melhor e ainda precisando empatar, a coisa estaria muito boa para ele de toda forma. O Naka então tentou um F5 buscando complicações, atacando o bispo aqui, mas troca lá em D2 com cheque, torre toma. E aqui o Carlsen jogou muito bem, bispo D7. Ao invés de bispo tomar 2, depois de cavalo E4 aqui, com complicações, não dá para tomar aqui por causa de bispo H3 cravando a dama e as brancas ganhariam a dama. Então, a ideia do bispo D7 é que atacar lá em A2 com a dama, né? Então, é um ataque bem forte, então tem que jogar rei B1 para defender. E agora o Carlsen aproveita a iniciativa e joga cavalo E5. Um lance excelente, ameaçando um duplo em F3 e abrindo a casa C6 para o bispo. Não tem dama por E4. Tá caindo o cavalo aqui em G3, ou o bispo C6 também é bem forte. D por E4, cavalo F3, então tem problemas por todos os lados. Aqui o Naka, ele jogou dama E3, defendendo a casa F3 e de olho no peão de A7. Mas o Carlsen agora toma em D3, dama toma A7, ameaça mate, mas não assusta, porque bispo C6 dá a casinha D7 para o rei, que é bem confortável, e está tudo caindo aqui, está tomando em C2. Então, isso não seria bom também para as brancas. O Naka tomou em D3 de peão, né? Então, talvez um pouquinho melhor fosse tomar de bispo. Agora, de novo, depois de bispo C6, torre de HD1, torre de D8, as pretas estão melhores com todas as peças ativas. Clara vantagem para as pretas. Tomou de peão mesmo o Naka, bispo C6. Atacando a torre, né? Esse torre G1 aqui tem duplo em F3 nas duas torres. Cavalo E4, simplesmente rei B8 defendendo em A7 e ameaçando tomar em F5 sem que bispo H3 seja uma cravada. O Naka defendeu com bispo H3, torre de D8, torre C1, bispo D5. Agora o Carlsen começa um ataque na enfraquecida lá da dama ali do Naka, né? O rei está meio fraco depois dessa tomada de C, ameaça lá em A2. Jogou torre E2. A outra continuação muito boa aqui seria simples e boa, seria cavalo por D3. Qualquer tomada aqui em D3, bispo por E4, as pretas vencem. Mas o bispo D5 aqui do Carlsen também é bom. Então, contra qualquer defesa ali em A2, ele pode jogar de novo o cavalo por D3. Então o Naka preferiu defender o cavalo por D3 com a torre aqui, defendendo o cavalo de E4, mas toma em A2 e agora vem um ataque ferrenho aqui
por parte do Carlsen, rei A1, bispo D5, cavalo G5, dama D7, ameaçando mate em poucas jogadas, dama A4 e a entrada em A2, dama D4 defendendo aqui, jogou o Naka, dama B5, agora a ameaça é em A6, rei B1 jogou o Naka, cavalo C6, ataca a dama e a torre, tem que tomar em E8, trocando com cheque, torre toma e dama C3 mandou o Naka, bispo B3, um lance legal aqui do Carlsen, fechando a saída do rei, ameaçando dama A4, e é impossível defender. Aqui o ataque veio cavalo E4 por parte do Naka, dama A4 ameaçando mate em 1, torre F1 para dar uma fuga aqui para o rei, deixar a torre defendida pelo bispo, mas veio outra pancada aqui, cavalo D4 por parte do Carlsen, agora ameaça dama 2, rei C1 e cavalo E2, dama 2, rei C1, cavalo E2 duplo, ou mesmo cavalo E2 direto e depois dama 2. Jogou bispo G4 para defender essa casa aqui, o Naka, mas agora também tem bispo C2, cheque, rei C1 e dama 1, simplesmente tomando a torre em F1 e segue o ataque. O Naka tomou o cavalo aqui, mas isso não vai aliviar. Bispo toma D3, cavalo F6, né? Se tomar aqui em D3, dama F4, cheque, pode tomar o cavalo e o bispo com a qualidade a mais e ataque decisivo. O Naka tentou um desesperado cavalo F6, mas torre E2 é um belo arremate aqui, forçando o abandono por parte do Naka, né? O ponto é que se rei por D3, dama D1 cheque, rei C4, B5 cheque, ganha dama, dama, se rei C3, torre C2, o rei tem que sair da defesa da dama, e se rei C3 direto, torre C2 não é diferente, as pretas vencem. Uma vitória muito convincente aí contra o gambito do rei do Carlsen. Vamos ver a precisão dessa partida ali embaixo da minha câmera. 80.4 por parte do Naka, 87.6 por parte do Carlsen. Uma boa precisão para uma partida de Armagedon, né, que é um blitz, né? O Carlsen mostrando aí boa forma nessas partidas rápidas. Vamos ver no restante do torneio como ele sai no pensado também, que ele tem tido mais dificuldade. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e lembrando que isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. Até o próximo vídeo.